Já estamos ao vivo para todo o Brasil. Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos iniciar agora o quarto encontro de Direito Tributário aqui no curso preparatório para a OAB, Universo Juris. Na última aula, a gente começou os princípios tributários e encerramos falando do princípio da legalidade tributária. Hoje nós vamos ter uma enxurrada de informações. Como é o nosso último encontro, então eu peço a contribuição de todos, porque hoje vai ser pauleira. Nós falamos do princípio da legalidade tributária e hoje vamos começar pelo princípio da isonomia. Amigos e amigas, o princípio da isonomia, ele diz que, assim como no direito constitucional, todos devem ser tratados de forma igualitária, né? Então não deve existir diferença entre o tratamento dado aos contribuintes. Simples assim, né? Então o conceito é esse que está na apostila de vocês. Não há distinção entre contribuintes. Todos os contribuintes devem ser tratados de forma igual. Devemos tratar os contribuintes de forma igual se eles estiverem na situação igual. Devemos tratar os contribuintes de forma desigual se eles estiverem de forma desigual. Então, por isso a gente pode conceder algumas isenções, alguns benefícios fiscais a contribuintes que estejam em situação desfavorecida, ou então para incentivar determinado setor. Beleza? É igual no direito constitucional. Devemos tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida da sua desigualdade. Beleza? Deriva do princípio da isonomia a uniformidade geográfica. A isonomia é batida, não tem muito o que falar. Se cair na prova, todo mundo acerta. O subprincípio da uniformidade geográfica ele já tem uma coisinha bem interessante, que é a exceção. A uniformidade geográfica diz que os tributos devem ser cobrados de forma igual, independente da região do Brasil. Então não há distinção entre as regiões do Brasil. Se aqui no Ceará a gente paga 27,5% de imposto de renda, se você tiver a mesma renda lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, você vai pagar os mesmos 27%. Então os tributos têm caráter nacional, os tributos federais. Beleza? Então essa é a regra da uniformidade geográfica. O importante é a exceção. Já caiu na prova da OAB. Qual é a exceção? Beleza. Os tributos devem ser cobrados de forma igualitária em todo o território nacional. Mas a gente pode conceder tratamento diferenciado a algumas regiões do Brasil para poder incentivar essas regiões, para poder fomentar o desenvolvimento dessas áreas. Então, olha só, exceção é tratamento diferenciado em algumas regiões para o tratamento diferenciado para incentivar, fomentar, desenvolver determinadas regiões. Desenvolver algumas regiões do Brasil. Por exemplo, regiões do Brasil. Zona Franca de Manaus. Todo mundo já ouviu falar em Zona Franca de Manaus. O que acontece lá na Zona Franca de Manaus é que o governo concedeu isenções de vários tributos para que as empresas instalassem as suas fábricas em Manaus, na região de Manaus. Então, peraí, e o princípio da uniformidade geográfica? Não é para ser o mesmo tributo em toda a região do Brasil? Mas aqui entrou na exceção. Eu posso dar um tratamento diferenciado para as empresas que se instalem lá em Manaus para poder desenvolver a região norte e nordeste. É bem interessante isso. Por que desenvolver a região de Manaus, do Amazonas? Por que industrializar Manaus e Amazonas? Para evitar a extração ilegal de madeira. Olha que interessante. O povo estava precisando de emprego, não tinha fábrica, não tinha indústria. Iam para a extração ilegal de madeira. Então, peraí, vamos proteger a floresta amazônica, vamos atrair empresas para Manaus. Poxa, mas Manaus é longe, ninguém vai querer instalar sua empresa lá. É difícil acesso, frete, é tudo muito complicado. Não tem estrada. Então pronto, vamos estabelecer alguns incentivos fiscais, benefícios fiscais, para que as empresas que forem para Manaus gastem menos com tributo.
Então, entra na exceção da uniformidade geográfica. Beleza? Exceção, tratamento diferenciado para desenvolver, para fomentar algumas regiões do Brasil. O exemplo aí, grande exemplo, é a Zona Franca de Manaus. Então, não viola a Constituição. Tá? Isso não viola a Constituição. Continuando, falamos do princípio da uniformidade geográfica. O princípio da capacidade contributiva é importantíssimo, o princípio da capacidade contributiva, embora não caia muito nas provas de direito tributário. Nós até já falamos mais ou menos aqui na primeira aula que a capacidade contributiva é o princípio que diz que quem pode pagar mais, paga mais. Quem pode pagar menos, paga menos. Você vai pagar conforme as suas capacidades. Né? Você pode pagar mais, paga mais. Aí não fere o princípio da isonomia, porque eu estou tratando pessoas diferentes de forma diferente. Os ricos pagam mais. Quem pode menos, paga menos. Então, estou dando aquele tratamento, tratar os desiguais de forma desigual. Não fere o princípio da isonomia. Tá? Então, a capacidade contributiva, gente, o que pode cair na sua prova? Eu até circulei. Que ele é destinado aos impostos. O princípio da capacidade contributiva, ele é destinado aos impostos. A sua prova pode dizer que o princípio da capacidade contributiva é destinado às taxas. Não, as taxas não seguem o princípio da capacidade contributiva. As taxas seguem aí a ideia de custo-benefício. As taxas são cobradas conforme custo-benefício e não conforme a capacidade contributiva. Ok? Então, artigo 145, parágrafo 1º, diz que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal, que nós já falamos, a diferença entre tributos pessoais e tributos reais. Né? Tributo pessoal é aquele que é baseado na capacidade contributiva. É baseado no que você no que você tem. Já o tributo real, ele é baseado no seu patrimônio. Os impostos, sempre que possível, serão pessoais e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então, quem pode pagar mais, vai pagar mais. Quem pode pagar menos, vai pagar menos. Essa é a regra, mas nem sempre é assim. Então, o imposto de renda, quem ganha mais, paga mais imposto de renda. Quem ganha menos, paga menos imposto de renda pela capacidade contributiva. Paga menos. E milionários pagam mais. A ideia é essa. A exceção daqui? Da uniformidade geográfica. Na uniformidade geográfica, todo tributo vai ser cobrado de forma uniforme em todo o Brasil. Eu não vou favorecer nenhuma região do Brasil. Eu pago 27,5% de imposto de renda, eu morando no Ceará, eu morando em São Paulo, eu morando no Rio Grande do Sul. Temos uma uniformidade na cobrança de tributos. A exceção, eu posso conceder um tratamento diferenciado para incentivar determinadas regiões do Brasil, exemplo, a Zona Franca de Manaus, que tem várias isenções tributárias, vários benefícios fiscais. Beleza? Já a capacidade contributiva diz que, independente da região do Brasil, quem pode pagar mais, vai pagar mais. Quem não pode pagar mais, paga menos. O exemplo, o imposto de renda. No imposto de renda, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos imposto de renda. O IPVA obedece à capacidade contributiva? Não. Por quê? Porque ele não é um imposto pessoal, ele é um imposto real, porque ele é baseado no seu patrimônio, e não no que você ganha, e não da sua capacidade contributiva. Então, se você é pobre ou rico, você vai pagar o IPVA da sua Ferrari, não importa a sua condição financeira, porque é um imposto real. Então, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Então, o princípio da capacidade contributiva se aplica aos impostos pessoais. Um grande exemplo, imposto de renda. O imposto de renda ele segue a capacidade contributiva. Imposto de renda, sim. Taxas, não. Taxas não seguem o princípio da capacidade contributiva, porque o princípio da capacidade contributiva é voltado aos impostos. Coloquei na apostila, né? Legal, beleza. Vamos seguindo. Aqui a capacidade contributiva tem 3 subprincípios, a gente já falou.
quando a gente viu a classificação de tributos, nós vimos a progressividade. Lembra o que é progressividade? Se a base de cálculo aumenta, a alíquota aumenta também. A proporcionalidade, a base de cálculo aumenta, mas a alíquota continua a mesma. E a seletividade, a gente não falou da seletividade. A seletividade é baseada na importância do produto para a nossa sobrevivência. Os produtos importantes têm alíquota mais baixa. Os produtos menos importantes têm alíquota mais alta. Por exemplo, a alíquota dos alimentos, a alíquota tributária de impostos sobre os alimentos, é uma alíquota baixa, principalmente do arroz, do feijão, dos alimentos mais importantes. Já a alíquota do cigarro e da bebida é altíssima, tá? Então, segue o princípio da seletividade. Os produtos mais importantes devem, nem sempre tem, devem ter alíquotas mais baixas. Os produtos menos importantes devem ter alíquota mais alta. Nem sempre o princípio da seletividade ele é obedecido. Veja a gasolina. A gasolina é um produto importante, é indispensável para a vida em sociedade hoje. E a alíquota é alta. Então, a grande crítica dos combustíveis é que o ICMS não está obedecendo o princípio da seletividade. E deveria obedecer porque a gasolina é um produto essencial. Os produtos essenciais devem ter uma alíquota mais baixa, mas nem sempre tem, como no caso da gasolina. Vamos seguindo. Hoje nós vamos ter uma... Aqui é pancadão. Vai ser doideira. Vai ser muito punk. Vai ser punk. Princípio da irretroatividade. Igual no direito penal. No direito penal, a lei penal só vale para o futuro. Eu não posso fazer uma lei penal que sirva para o passado. A regra é essa. No direito tributário também. Se eu aumentei uma alíquota, se eu criei um novo tributo, eu só vou poder cobrar dali para frente. Eu não posso cobrar para trás. Okay? Se a alíquota do IPVA aumentar, eu só vou poder cobrar essa nova alíquota o IPVA daqui para frente. O IPVA atrasado, eu tenho que cobrar a alíquota antiga. Então, é o princípio da irretroatividade. A lei tributária não retroage. Mas, assim como no direito penal, é possível retroagir para beneficiar o réu no direito penal e para beneficiar o contribuinte aqui no direito tributário. Só que essa retroatividade, ela ocorre em dois casos que nós temos aí na apostila. No caso de normas interpretativas, como a lei que tem a finalidade de interpretar o fato gerador, uma lei que tem a finalidade de interpretar a cobrança de um tributo, aí ela retroage. Lei interpretativa e lei relacionada às sanções. Então imagina aí que foi extinta a multa pelo atraso na declaração de imposto de renda. Poxa, eu tenho uma multa para pagar. Essa extinção da multa é só daqui para frente? Não, vai ser extinta todas as multas anteriores. Assim como na abolição crimes lá no direito penal, quando um crime é abolido, se aplica a todo mundo, aqui também. Quando há uma sanção tributária que é extinta, que é revogada, vai favorecer também o pessoal lá de trás. Então, são as duas situações de retroatividade benéfica. Gente, são várias situações que o CTN traz, mas se você decorar esses dois elementos, norma interpretativa relacionada às sanções, você mata a questão que cai na prova. O CTN ele lista vários tipos de sanção tributária que se submetem à retroatividade benéfica. Se você for estudar pelo CTN, você vai ficar louco. Você vai ver um monte de sanção. Ai meu Deus, eu tenho que decorar isso. Não, associa sanção. Lembra do direito penal. Norma interpretativa. Eu adquiri aí, eu vendi meu carro. O dinheiro que eu recebi, eu devo pagar imposto de renda? E aí, imagine que não tem nenhuma lei dizendo se deve pagar ou não. Aí vem uma lei e regulamenta isso. É uma norma interpretativa. Vai ajudar você a interpretar o tributo. Legal, hein? Aí ela se aplica a fatos anteriores. Olha só. Em regra, depende do tipo de indenização, né? Depende do tipo de indenização. Porque se for uma indenização relacionada a lucros cessantes,
aí recebe sim, tem que pagar imposto de renda. O que é um lucro cessante? Imagina que eu sou taxista, bateram no meu carro, não estou podendo trabalhar. E aí o cara que bateu no meu carro vai sanar os meus prejuízos do meu trabalho. Então essa indenização tem caráter de renda, né? Agora, se for só o prejuízo do meu carro, perdas e danos, outras perdas e danos materiais, aí não incide imposto de renda. Tá? Então, se for, aí tem os lucros cessantes, se for a indenização relacionada a lucros cessantes, paga imposto de renda sim. Vamos continuando. O princípio da retroatividade lembra do direito penal. Só tem que associar que aqui também norma interpretativa retroage. Lá no direito penal, não. Lá no direito penal só retroage tudo que for mais benéfico ao réu. Aqui, até se a norma interpretativa for um pouco mais pesada, vai retroagir. Vamos lá. Pecúnia non olet. Tributo, a gente para cobrar tributo, a gente não vê de onde vem a origem da fonte de renda. A gente cobra o tributo independente da atividade do contribuinte ser lícita ou ilícita. Eu cobro imposto de renda do trabalhador formal, beleza, mas eu tenho que cobrar do trabalhador informal também. Eu tenho que cobrar ISS, eu tenho que cobrar imposto de renda do trabalhador informal também. Também, em tese, o traficante é para pagar imposto de renda. Em tese, né? Porque, olha só, mas eu prefiro dizer que o pecúnia non olet vai se aplicar a atividades ilícitas, atividades lícitas, atividades formais e informais. O cara que tem um comércio estabelecido, ele paga tributo. Mas o camelô, muita gente vai para a informalidade achando que não vai pagar tributo. Não, eu sou camelô, não pago tributo. Tem que pagar também. Então, o princípio non olet na sua prova, ele pode ser algo mais real, mais voltado para a realidade. O camelô, a atividade informal, tem que pagar todos os tributos também. Pecúnia non olet, o dinheiro não tem cheiro. Não importa a origem, eu quero saber se foi praticado o fato gerador. Não quero saber como você obteve renda. Se você obteve renda, tem que pagar imposto de renda. Ok? Então eu prefiro, na prova, pode ser que caia alguma coisa relacionada a camelô. Já pensou se cai? Estou falando hoje aqui do camelô, né? Nossa! É isso. Não importa se é atividade lícita, ilícita, moral ou imoral, formal ou informal. Todo mundo tem que pagar tributo. Regra simples essa. Vamos lá. Princípio da anterioridade. Esse aqui é importante. Esse é o quê? Não sei. Esse GC eu não conheço. Anterioridade. O princípio da anterioridade é importantíssimo. O princípio da anterioridade, ele entende que eu tenho que me planejar. Eu sei exatamente os tributos que eu vou pagar no mês que vem. Mas imagine aí que vem uma nova lei e institua um novo tributo. Me pegou de surpresa e aí me atrapalhou todo. Eu não posso cobrar esse tributo. O poder público ele tem que dar um prazo. Você quer instituir, quer aumentar um tributo? Beleza, mas você não pode cobrar imediatamente. Porque não pode surpreender o contribuinte da noite para o dia. Então tem que esperar um tempo para o contribuinte se planejar. É o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade impede que um tributo seja instituído ou majorado imediatamente após a lei que o instituiu ou majorou. Qual é a finalidade? Evitar que o contribuinte seja surpreendido da noite para o dia com um novo tributo. Evitar surpresas. Evitar surpresas ao contribuinte. Nós temos que nos planejar. A pessoa, estou aqui de boa, aí chega um boleto para eu pagar um tributo. Poxa, eu não estou esperando isso. Não, mas foi uma lei ontem e editou essa aí, trouxe esse novo tributo. Espera aí, cara, sacanagem. Né? É sacanagem, não pode. Não pode. Eu não posso criar um tributo hoje e já cobrar amanhã, porque me surpreende, me atrapalha a minha organização financeira, né?
Isso, vamos falar sobre isso agora. Vamos falar sobre isso. Então, eu não posso cobrar um novo tributo e nem um tributo maior imediatamente. O princípio da anterioridade, então, ele se aplica ao caso de criação de tributo ou aumento de tributo. Eu não posso criar um tributo e cobrar imediatamente, não posso aumentar um tributo e cobrar imediatamente. Agora, se eu diminuir a alíquota do tributo, eu posso cobrar nova alíquota imediatamente. Então, o princípio da anterioridade, ele se aplica somente ao aumento de tributo. Se eu for reduzir um tributo, não preciso obedecer à anterioridade. Então, o princípio da anterioridade diz isso. Tem que esperar um prazo, tem que dar um tempo para o contribuinte se planejar. Se eu vou aumentar um tributo, eu tenho que esperar um tempo. Eu não posso cobrar imediatamente. Mas quanto tempo eu tenho que esperar? Aí vamos para os mecanismos da anterioridade. Para eu cobrar um novo tributo ou um tributo maior, eu tenho que obedecer dois mecanismos. A anterioridade comum, também chamada de anterioridade do exercício, e também a anterioridade nonagesimal ou a noventena. A anterioridade do exercício diz o seguinte: eu só posso cobrar um tributo no ano seguinte. Então, a cobrança eu só posso cobrar no ano seguinte. Eu só posso cobrar um tributo no ano seguinte. No ano seguinte. Então, se eu aumentei um tributo hoje, dia 12 de fevereiro, eu só posso cobrar essa nova alíquota em 2023. Eu tenho que esperar a anterioridade do exercício. Esse é o primeiro mecanismo. Eu só posso cobrar o novo tributo ou a nova alíquota mais alta no ano seguinte, no ano que vem. Isso. A lei não é uma vacatio legis, né? A lei já está em vigor, mas ela só vai ter efeitos no ano seguinte. Ok? Então, essa é a anterioridade do exercício. Importantíssimo. Não importa o dia. Hoje é fevereiro. Eu só posso cobrar em janeiro do ano que vem. Eu tenho que esperar. Não tem que esperar o prazo de um ano. Não. Eu tenho que cobrar no ano seguinte. Mas também, imagine aí. Se eu botar em 31 de dezembro, aí eu criei um novo tributo 31 de dezembro, poderia cobrar em 1º de janeiro? Obedeceu a anterioridade do exercício. Não obedeceu? Obedeceu. Mas pegou o contribuinte de surpresa? Pegou, claro. Se eu instituí o tributo 31 de dezembro e cobrei 1º de janeiro, obedeceu a anterioridade do exercício, mas surpreendeu o contribuinte, atrapalhou, passou uma rasteira no contribuinte. É por isso que tem a anterioridade nonagesimal, a noventena. Então, a cobrança deve ocorrer pelo menos após 90 dias. Após 90 dias. Sempre cai, sempre cai. Caiu no aulão, né? No simulado. Sempre cai isso aqui, gente. O princípio da anterioridade é batata. Se tem um tema que a FGV adora, é a anterioridade tributária. Então, vamos trabalhar alguns exemplos? Olha só. Vou colocar aqui. Imagine que a lei instituiu o tributo no dia de hoje, dia 12 de 2 de 2022. A prova adora trazer casos concretos. Quando é que eu posso cobrar esse tributo? No dia 1º de janeiro de 2023. Por quê? Obedeceu à anterioridade? Sim, passou um ano, ó. Passou um ano. Tá? O ano seguinte. E obedeceu à noventena? Também. Tem mais de 90 dias daqui para cá. Tem mais de 90 dias. Beleza? Então, obedeceu os dois sob princípio. Vamos treinar mais. Imagina que a lei é do dia 1º de dezembro de 2022. Quando eu vou poder cobrar esse tributo? Eu tenho que esperar. Vamos começar de trás para frente? Primeiro, tem que ser em 2023. Certo? Primeiro tem que ser em 2023 porque tem que obedecer a anterioridade do exercício.
E agora a gente conta 90 dias. 1º de dezembro, 1º de janeiro, 1º de fevereiro e 1º de março. Então eu só posso cobrar 1º de março de 2023. Obedeceu aqui, ó, a anterioridade do exercício e obedeceu a noventena. Isso. Não, porque não obedeceu só no próximo ano. Tem que obedecer, ó. Tem que obedecer a anterioridade do exercício. Então, na prova, gente, sempre façam isso para ficar mais fácil. Ó, tem que ser o ano seguinte. Imagina que a lei não precisa contar 365 dias. Tem que mudar o ano, ó. De 90 dias. Olha aqui, ó. Você vai fazer sempre assim, ó. Para obedecer o primeiro mecanismo, você vai olhar o último dígito aqui. Aí você vai passar mais um, 22. Pronto, já obedeceu a anterioridade do exercício. Aí aqui, esse 1 do 11, você vai somar 90 dias. Que vai dar 1 do 2. Pronto. Porque às vezes, mas tem alguns tributos, que a gente vai ver já já, que só obedecem a noventena. Tipo o IPI. O IPI, a lei que instituiu o IPI é de 1º de maio de 2023. O IPI não obedece à anterioridade do exercício, então não tem problema, a gente nem vai olhar para cá. Nós vamos só somar 90 dias. Então nós vamos cobrar ele no dia 1º de agosto, né? De setembro. Porque o IPI, ele só obedece a noventena. Quais são os tributos que só obedecem a noventena? A gente vai ver. Ok? Então, ó, se o tributo obedecer a noventena e a anterioridade, a gente deveria mudar aqui. Deveria colocar 24. O ICMS dos combustíveis. Sim. Agora, vamos ver quais são esses tributos que não obedecem os subprincípios dos mecanismos. Mas entender aí, a prova adora cobrar essas datas. Um tributo foi instituído no dia 1º de outubro de 2020. No dia 1º de janeiro chegou o boleto para o seu cliente pagar. Ele procurou o seu escritório de advocacia e você deverá esclarecer que a cobrança é, aqui lá, legal, porque obedece à anterioridade e à noventena. Ilegal, porque só obedece à anterioridade e não à noventena. Beleza? Então a regra é que tem que obedecer os dois mecanismos, mas tem muitas exceções. Muitas exceções. Então temos que obedecer a noventena e a anterioridade. Mas tem algumas exceções que eu vou passar. Exceções ao princípio da anterioridade. Tem alguns tributos que podem ser cobrados imediatamente. Quais são os tributos que podem ser cobrados imediatamente? Ou seja, não obedecem à noventena, não obedecem à anterioridade. Olha só, II, IE, IOF, o imposto extraordinário de guerra, o IEG, e também o empréstimo compulsório emergencial. Lembra que o empréstimo compulsório pode ser de investimento e de emergência e emergencial? O empréstimo compulsório que pode ser cobrado imediatamente é só o emergencial. O empréstimo compulsório de investimento, não. Então, esses 4 tributos podem ser cobrados imediatamente, não obedecem nem à noventena e nem à anterioridade. Professor, como é que eu vou decorar? Seguinte, ó, você lembra dos extrafiscais, com exceção do IPI. O IPI vai estar aqui embaixo. Então, os extrafiscais, com exceção do IPI, o IPI vai estar aqui, eu já vou falar. Imposto extraordinário de guerra. Imagina que o Brasil vai entrar em guerra. Imagina aí, se eu for esperar os 90 dias, for esperar a anterioridade do exercício. Pronto, nós já perdemos a guerra. Então não dá para esperar. No imposto extraordinário de guerra, como o Brasil está precisando urgente desse dinheiro, não dá para esperar a anterioridade e a noventena.
E também o empréstimo compulsório emergencial. Gente, se é emergencial, eu preciso logo. Não dá para esperar. Então, é algo dedutível. Imposto sobre operações financeiras. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Nenhum posso instituir hoje e cobrar amanhã. Basta publicar no Diário Oficial. Nenhum. Não obedece nada. Beleza? Vamos lá. Emergencial. E tem dois tipos de empréstimo compulsório. O de investimento e o emergencial. Só o emergencial pode ser cobrado imediatamente. Vamos lá? Gente, tem também os tributos que só observam a noventena. Tem que esperar 90 dias. Não precisa esperar virar o ano. Quais são eles? O IPI, que eu já coloquei. Basta esperar 90 dias. Não precisa esperar o ano seguinte. É o imposto de produtos industrializados. O IPI, aí eu gosto de colocar aqui, ó, os combustíveis. Combustíveis, quando eu coloco combustíveis, eu estou falando de ICMS sobre os combustíveis e CID, que são contribuição de intervenção do domínio econômico sobre os combustíveis. Então, quando eu coloquei combustível, falou na sua prova alguma coisa de combustível, você, opa, alguma coisa de combustível, a noventena, só a noventena. Aí a sua prova vai estar falando de CID, combustíveis, ou ICMS sobre combustíveis. Obedece somente a noventena. Podem ser cobrados no mesmo ano, desde que observem a noventena. E o último, as contribuições sociais. Contribuições sociais. Contribuições sociais. Legal? Bacana? Contribuição social são as contribuições que você paga para a Previdência. Previdência Social, quando você trabalha, tem um desconto do seu contra-cheque, aquilo é uma contribuição social. Eu posso aumentar aquela contribuição social e cobrar no mesmo ano, mas tem que esperar pelo menos 90 dias. Legal, hein? Próximo, tributos que só observam a anterioridade comum. Eu não preciso esperar 90 dias para cobrar novas alíquotas de imposto de renda, não preciso esperar 90 dias. Eu posso cobrar no dia seguinte, desde que vire o ano. Então, eu só observo a anterioridade comum. Eu só observo se o exercício financeiro mudou. Se virou o ano, já posso cobrar um novo tributo, a nova alíquota. Imposto de renda, mas tem também ó, a base de cálculo do IPVA e do IPTU. Imposto de renda. Imposto de renda. Como assim base de cálculo do IPVA e do IPTU? Gente, no mês de dezembro sai a tabela FIPE com o valor dos carros. Todo mundo aqui. Essa tabela FIPE é a base de cálculo do IPVA. Sai em dezembro. E aí eu já vou cobrar o IPVA no começo do ano seguinte, em janeiro. Espera aí, e os 90 dias? Não tem que esperar 90 dias? Não. Basta esperar virar o ano. Ok? A base de cálculo do IPVA e do IPTU só observam a anterioridade comum. É por isso que a tabela FIPE sai no final do ano. Já pode cobrar em janeiro. Isso. Mas só a base de cálculo. A alíquota não. Eu até marquei aqui, ó, base de cálculo do IPTU e IPVA. Ela pode ser alterada e cobrar com base na o novo tributo com base na nova base de cálculo já em janeiro. Mas a alíquota, não. A alíquota observa tudo normal. Gente, essa anterioridade cai demais. Eu vou falar de novo no aulão. Porque é uma coisa que é batata. Cai muito mesmo. 9 entre 10 provas cobram anterioridade. E a legalidade. São os dois princípios mais importantes. A legalidade tributária e a anterioridade. Agora já sabe, decora. Né? Quando você estiver lá no chão, na calçada, você estiver na calçada da prova, lá desesperado, né? Com a sua barrinha de chocolate, o Alex, o Anderson, vinha, e você, peraí, estou decorando aqui
As exceções da anterioridade tributária. Né? Aí quando você chega na hora da prova lá prestes, aí você tenta ver se você ainda lembra alguma coisa. Deixa eu ver se eu ainda lembro. Né? Aí dá uma embanana. Deixa eu ver. As espécies tributárias são fato típico, antijurídico, culpado. Ah, meu Deus do céu. Confundiu tudo. Princípio do não confisco. É um princípio que a OAB gosta de cobrar também. O princípio do não confisco diz o seguinte: se você está devendo tributo, você não pode perder seus bens por conta da dívida de tributo. Tá? Você está com o IPVA atrasado, o poder público pode vir pegar seu carro? Não. Você está com o IPTU atrasado, você vai ser expulso da sua casa? Não. Tá? Então, o princípio do não confisco diz duas coisas, né, basicamente. Que você não pode perder seus bens, né, por conta da dívida de tributo, claro. Se houver a execução fiscal, então vai ter lá a penhora de bens, tal. Mas o poder público, a autoridade fazendária, não pode chegar, se está com o IPVA atrasado, me dê aqui o carro. Não, peraí. Então vai entrar com uma execução fiscal, vai exigir o tributo, vai inserir meu nome na dívida ativa, mas você não pode chegar e pegar meu carro assim. Tá? E outra característica do princípio do não confisco é que os tributos não podem ter caráter confiscatório. Como assim? Imagina aí que meu carro custe 10 mil reais. É um carro simples. E aí chega o IPVA de 9.500 reais. Ups, então é melhor desistir do carro. O tributo está fazendo eu perder o meu patrimônio. Não pode. Então, é como se esse tributo tivesse um caráter confiscatório. Eu vou dar o carro para pagar o IPVA dele. Né? Dou logo o carro. Então, a ideia é essa. Ó. É vedada, é proibida a exigência de tributos que tenham caráter confiscatório. Ou seja, não deve haver pretensão estatal na apropriação do patrimônio. O Estado ele quer o dinheiro, ele não quer o seu patrimônio. Ou rendimentos do contribuinte comprometendo-se o exercício do direito de uma existência digna ou satisfação de suas necessidades vitais e básicas. Então, se você não pagou o IPVA, não se preocupe. Você não pode ter seu carro apreendido. Você parou numa blitz. Putz, meu IPVA está atrasado. Os policiais lá, os guardas, vão apreender meu carro? Não. É diferente se você tiver o licenciamento. Aí o licenciamento é outra coisa. Tá? Mas se tiver atrasado só o IPVA, não pode seu carro ser apreendido por conta do princípio do não confisco. Ok? Seguindo. Princípio da uniformidade geográfica, eu já falei, até porque eu repeti o slide. Liberdade de tráfego. Não é liberdade de tráfico. Não é tráfego. É tráfego, trafegar, transitar. Você é livre para transitar com seus bens por todo o território nacional. É básico isso. Você está em Sobral, você pode ir para o Rio Grande do Sul levando seus bens. Ninguém pode te impedir de entrar no Rio Grande do Sul, de sair do Ceará, porque você está devendo tributo. Ninguém pode proibir a circulação de pessoas com seu patrimônio porque o tributo está atrasado. Não pode isso. Tá, isso é básico, mas o que a sua prova pode querer cobrar? A questão do pedágio. Espera aí, o pedágio, se eu não pagar o pedágio, eu não posso passar. Se eu não pagar o pedágio, eu não posso passar. Então, o pedágio está impedindo a minha liberdade de tráfego? Não, por dois motivos. Primeiro, que o pedágio não é tributo. E esse princípio se aplica aos tributos. Como o pedágio não é tributo, não se aplica esse princípio ao pedágio. Beleza? E o segundo motivo é porque, não posso passar, para entrar no Rio de Janeiro tem que pagar o pedágio lá na rodovia. Se eu não pagar, eu não posso passar. Então, estou impedindo de transitar? Não, vai por outro caminho. Deixa seu carro e vai a pé. Né? Então, porque para existir pedágio, tem que existir outra alternativa. Outra alternativa de passagem. Então, você não está sendo impedido. Você só não pode passar ali naquele pedágio. Mas você quer entrar no Rio de Janeiro? Vá, tem outro caminho que não paga pedágio.
Mas a principal característica é que não é tributo. Então, o pedágio não viola o princípio da liberdade de tráfego. E a lei até fala isso expressamente. Ó. É vedado estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, a questão do pedágio, você não pode passar pelo pedágio, mas o pedágio não viola a liberdade de tráfego. Primeiro, porque a lei diz que pode cobrar pedágio. A própria Constituição está dizendo que pode cobrar pedágio. E também, o fato de existir o pedágio não te impede de transitar. Você pode ir por outro caminho. Ok? Então, a cobrança de pedágio é constitucional, sim, e não é tributo. Seguindo. Princípio da vedação às isenções heterônomas. Muito tranquilo também. Olha só, o que é isenção? Nós vamos falar depois, talvez no aulão, mas tem no nosso material, se não der tempo. Isenção é o perdão. Eu não vou cobrar tributo de alguém por motivo de interesse público. Então, por motivo de aqui a Grendene tem isenções tributárias porque eles são favorecidos. Para que favorecer a Grendene se eles são ricos? Porque eu quero manter a empresa aqui, a indústria aqui, para gerar emprego. Então, posso conceder isenções. Então, a isenção, eu não posso conceder isenção se não tiver interesse público. Tem o interesse da coletividade naquelas isenções. Beleza. Quem concede isenção de tributo, que diz esse princípio, é que se o tributo é municipal, quem concede isenção do tributo municipal é o município. Quem concede isenção é o município. Se o tributo é federal, quem pode dar isenção é a União. Se o tributo é estadual, quem pode dar isenção é o Estado. Simples assim. O Estado pode conceder isenção de IPTU? Não. Não pode, porque viola, olha o que diz o princípio. Vedação é vedado, conceder isenções heterônomas. Isenção heterônoma é a isenção de um tributo de outro ente federativo. Não posso. O município não pode conceder isenção de IPVA. A União não pode conceder isenção de ICMS. A União não pode conceder isenção de ISSQN. Não pode, porque é isenção heterônoma. Então, é vedado à União instituir isenção de tributo de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e vice-versa também. E vice-versa. Quem tem a competência tributária também tem a competência para instituir, para conceder isenções ou outros benefícios fiscais. Bem básico, né? Porque às vezes a gente acha que fala que não, mas a União pode conceder isenção de IPTU, a gente acha que a União ela está acima de todo mundo. Não. Tá? Cada um tem a sua competência e não pode invadir a competência do outro. O princípio da vedação às isenções heterônomas. Também, eu só trouxe aqui os princípios mais recorrentes. São muitos princípios tributários. Não, eu posso conceder isenção. União, eu posso conceder isenção dos meus tributos. Isso. Cada um pode conceder isenção, mas só dos seus tributos. Isso, não pode. Porque isso é uma isenção heterônoma. A União concedendo isenção de tributo estadual é uma isenção heterônoma, não pode isso. Simples assim, é muito simples. O princípio da vedação à bitributação e a vedação ao bis e idem. O que é a vedação à bitributação? São dois entes federativos exigindo tributo sobre o mesmo fato gerador. Então não pode, por exemplo, propriedade de veículo. Aí o Estado já cobra IPVA. A União pode cobrar um outro tributo sobre a propriedade de veículo? Não, porque aí gera bitributação. Dois entes exigindo tributo sobre o mesmo fato. Chama bitributação. É muito comum a prova trocar o nome bitributação com bis e idem. Então, bitributação, dois entes federativos querendo cobrar o tributo sobre o mesmo fato. Citei o exemplo da propriedade de veículo. A gente já paga tributo para o Estado da propriedade de veículo.
Aí o município quer instituir um outro tributo sobre propriedade de veículo, não pode, porque gera bitributação. Dois entes exigindo tributo sobre o mesmo fato. Bitributação. Cuidado, não vamos confundir com bis e idem. No bis e idem, nós temos o mesmo ente federativo. Temos só um ente federativo. Um ente federativo cobrando dois tributos sobre o mesmo fato. Chave para você não confundir é bitributação, são dois entes federativos cobrando tributos sobre o mesmo fato. No bis e idem é só um ente federativo cobrando dois tributos ou mais sobre o mesmo fato. Não pode isso. Então, o Estado, ele cobra já IPVA sobre a propriedade de veículo automotor. Se ele quiser instituir outro tributo sobre propriedade de veículo automotor, vai ser bis e idem, porque vai ser um ente federativo cobrando dois tributos sobre o mesmo fato. Não pode. Vedação é vedado, mas tem uma exceção. Tem que ter, né? Tem que ter. Então, bis e idem, um ente federativo cobrando dois tributos sobre o mesmo fato, não pode. Bitributação, dois entes federativos cobrando o mesmo tributo sobre o mesmo fato. Né? Cobrando tributo sobre o mesmo fato. Qual é a exceção? Qual é a exceção do bis e idem? Bis e idem tem aqui uma exceção. Exceção. A exceção é no caso do lucro, da receita. Quando uma empresa obtém lucro, ela paga imposto de renda sobre o lucro, né, sobre os rendimentos, certo? E também paga uma contribuição social sobre o lucro líquido. Então, olha só, está pagando dois tributos sobre o mesmo fato, obter renda. A empresa obtém renda, ela paga imposto de renda sobre a renda e paga ainda essa contribuição social sobre o lucro líquido. Então aqui é um bis e idem, sim, é um bis e idem. Mas não é verdade porque a Constituição autoriza esse bis e idem aí. O pessoal fica louco, né? Porque eu estou cobrando dois tributos sobre o mesmo fato. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, cobrado das pessoas jurídicas. Tá? Então, isso aqui, ó, imposto de renda, pessoa jurídica. O empresário obteve lucro, vai pagar imposto de renda e pagar contribuição social sobre o lucro líquido, baseado no lucro. É um bis e idem, porque quem cobra isso aqui é a União. Nós já vimos que as contribuições especiais são de competência da União e imposto de renda também. Legal, hein? Bis e idem e bitributação. A sala está em silêncio, está todo mundo preocupado. Pois não? Você pode repetir essa explicação do idem, por favor? Posso sim. Na vedação à bitributação, nós temos dois entes federativos cobrando tributo sobre o mesmo fato. Aí o exemplo, o IPVA. O IPVA já é cobrado pelo Estado. E aí imagine que a União quer cobrar um outro tributo sobre a propriedade de veículo. Não pode, porque são dois entes cobrando tributo sobre o mesmo fato, propriedade de veículo. Bitributação não pode. Né? Porque são dois entes. Vou botar aqui, ó. Você não pode confundir com o bis e idem. No bis e idem, nós temos o mesmo ente federativo cobrando dois tributos sobre o mesmo fato. A grande diferença da bitributação para o bis e idem é essa. No bis e idem, o mesmo ente federativo quer cobrar dois tributos sobre a mesma situação. Seria como se o Estado, além de cobrar IPVA sobre a propriedade de veículo automotor, instituísse um outro tributo sobre a propriedade de veículo automotor. Então, estaria cobrando dois tributos, o Estado cobrando dois tributos sobre o mesmo fato. Isso não pode, isso é vedado. Mas tem uma exceção. No caso, a União, ela pode cobrar imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido do mesmo fato. Qual é o fato? Obter renda. Se a pessoa jurídica obtém renda,
ela tem que pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, eu estou cobrando 2 tributos sobre o mesmo fato. Isso seria inconstitucional pelo princípio da vedação ao bis in idem, mas nesse caso a Constituição autoriza. Okay? Então, seria um bis in idem. Temos 2 tributos cobrados sobre o mesmo fato, que é a obtenção de renda. Mas no caso, é porque o imposto de renda jurídica tem a mesma base de cálculo dessa Constituição? Exatamente, ela é baseada, não base de cálculo, mas fato gerador. Né? Qual é o fato gerador? Obtenção de renda. Obteve renda, gera o imposto de renda e gera a contribuição sobre o lucro líquido. Isso seria vedado. Beleza. Vamos lá, gente. Terminamos aqui os princípios. Vamos falar de imunidade tributária. Aqui nos slides, eu coloquei o conceito de imunidade tributária. Vamos trazer aí os pontos mais importantes sobre a imunidade tributária. Nossa aula vai até 10 horas. Né? Acho que é. Tá tudo certo. Sair daqui e não pular dessa janela, tá bom demais. Eu vou falar pro Alex de botar umas grades aqui. Aí sabe uns alunos loucos aí, né? Não, pior. Mas não é nem para proteção dos alunos, não. É para proteção do professor. O aluno não passa. Você disse que eu ia passar! Joga o professor lá embaixo. É para proteção do professor. Acho que eu vou dar aula com um cinto de segurança aqui amarrado. Ui, lá vai Alex. Ui, joga o Diego. Os alunos tudinho. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, imunidade tributária. Gente, imunidade tributária é uma vedação constitucional. Vedação constitucional que impede o exercício da competência tributária. Então, olha só, na imunidade tributária, a Constituição falou: Estado, você não pode cobrar ICMS dos produtos destinados à exportação. A Constituição está proibindo o Estado de exercer a competência tributária. Então, o Estado fica proibido de cobrar determinado tributo por conta da imunidade. Mas aí não é uma lei federal, é a Constituição. A Constituição manda em todo mundo, em tudo, já era. Então, a imunidade tributária, por isso que eu circulei aqui, ó, é uma vedação constitucional. A Constituição é que traz imunidade tributária. Então, imunidade, repetindo, a imunidade tributária é uma previsão da Constituição, uma proibição que a Constituição dá a vários entes federativos, impedindo-os de instituir determinados tributos em determinadas situações. Então, a Constituição chega para o Estado e falou: olha, os Estados estão proibidos de cobrar ICMS dos produtos destinados à exportação. Então, é uma vedação constitucional. A Constituição proibiu a instituição de tributo nessa situação. Legal, né? Legal, é legal. Então, tem imunidade tributária. É a Constituição que trouxe essa imunidade. Diferença entre imunidade e isenção. Vou trazer uma tela em branco aqui, ó. Pronto, olha só. Imunidade, é isso mesmo. Imunidade e isenção. Diferença de imunidade e isenção. A imunidade está prevista na Constituição Federal. E a isenção está prevista nas leis comuns. Outra diferença. A imunidade, ela pode ser... Quem pode instituir imunidade somente a União por emenda constitucional. Eu só posso trazer uma nova imunidade por emenda à Constituição, porque a imunidade está prevista na Constituição. Certo? E quem faz emenda constitucional é a União. Já a isenção, quem pode conceder isenção? Todos os entes federativos. Todos os entes federativos. A União pode conceder isenção dos seus tributos.
Os estados podem conceder isenção dos seus tributos, o município também. E o DF também não fica de fora. Emenda constitucional. Lembra quem são os legitimados para propor a emenda constitucional? O presidente, um terço dos deputados, senadores, mais da metade das assembleias legislativas estaduais, cada uma com maioria simples. Beleza? Partido político não pode. Não pode propor ADI. Pode propor mandado de segurança coletivo, mas emenda à Constituição não. Ok? Então essa é a diferença básica entre imunidade e isenção. Cuidado! Município concedeu imunidade de ISS. Está errado. Município não concede imunidade. Município concede isenção. A União, por emenda constitucional, instituiu imunidade. Beleza. A União instituiu isenção de imposto de renda por meio de lei comum. Tá certo ou tá errado? Pode, a União pode conceder isenção. Incluindo a União. Vai querer trocar. A União pode conceder isenção dos seus tributos por meio de lei. E ela pode conceder imunidade por meio de emenda à Constituição. Olha que legal. A União institui imunidade de um tributo municipal. Isso viola o princípio da vedação às isenções heterônomas. Tá certo? Olha só, vou repetir devagar. A União, por meio de emenda constitucional, instituiu uma imunidade de IPTU. Isso viola o princípio da vedação às isenções heterônomas. Viola o princípio da vedação às isenções heterônomas? Não, porque isenção heterônoma é de isenção. É de isenção, nós estamos falando de imunidade. É outra coisa. Então a União pode conceder imunidade por emenda à Constituição, né? de outros tributos, de outros entes federativos. De todos. É a Constituição, exatamente. Diferente da isenção. Na isenção, a União só pode conceder isenção dos seus próprios tributos. Bacana, né? De IPTU. Pois é. Ele acha que é inconstitucional, né? Porque para conceder isenção tem que ter interesse público. Aí era interesse individual. Vamos lá, gente. Existem dois tipos de imunidade. Imunidade específica e imunidade genérica. Qual é a diferença? A imunidade específica só diz relação a alguns tributos. E imunidade genérica está relacionada a todos os tributos. No nosso material, eu coloquei lá as imunidades específicas. E eu citei um exemplo hoje. ICMS sobre os produtos destinados à exportação. É uma imunidade específica, porque só diz respeito ao ICMS. Mas o que mais cai em prova são as imunidades específicas. Genéricas. Eu perguntei pro Sergião, o que eu tenho, que às vezes eu penso uma coisa e falo outra. Ele falou, vocês conhecem o Sergião, né? O Sergião, Bruno, mano, cara. Bruno. Isso é coisa de doido, mano. Eu falei, pô, Sergião, você é psicólogo, cara, tá falando isso. Eu tô brincando, normal. Que jeitão dele, né? Brondão, todo. Agora o Sergião, ele era policial militar lá em São Paulo, né? Aí você imagina ele chegando pro preso. Aí, preso, quero conversar contigo, mano. Daquele tamanho, né? Daquele tamanho, o preso, não. Só que não sabe que ele é psicólogo, né? Ele não quer conversar mesmo. A aparência engana. Vamos lá, gente. Cadê? Não passou o slide. Aí. Tem algumas imunidades específicas, tá?
Se tiver tempo, deem uma lida, né? Imunidade do IPI para os produtos destinados à exportação, imunidade do ITR para propriedade de agricultura familiar, imunidade de ICMS dos produtos destinados à exportação. Não vamos quebrar muita cabeça com isso. Tem imunidade de TBI para... tá no material, viu? Não se preocupe não. Tem não? Não comprou? Você não comprou a apostila que é de graça? Que nada, eu também eu rendo mais de manhã. Ah, é. Estudar de tarde que é horrível, né? Daquelas cochiladas. Vamos lá, então. Gente, depois eu vou disponibilizar os slides, tá tudo anotado, tá? Tem algumas imunidades aí. Imunidade de taxa, por exemplo, vai registrar o filho, você não paga, porque tem imunidade. Né? Ali é uma taxa. Você não paga. Não, o primeiro registro, né? Certidão de óbito. Agora, a segunda via você paga. Né? Carteira de identidade é a primeira porque tem essa imunidade. A Constituição diz que é de graça. Vamos ver aqui as imunidades genéricas, que são as mais importantes para a gente. Imunidades genéricas são aquelas que vocês estudaram na faculdade, né, que ainda se lembram. Primeira imunidade, a imunidade recíproca. Imunidade recíproca diz que é vedado a União cobrar tributos dos estados e dos municípios. Da mesma forma, os estados e municípios não podem cobrar impostos da União. Então, imunidade recíproca. Deixa eu ver se eu anotei no nosso material aí, tem falando de imunidade recíproca. É vedado instituição de tributos. Opa. Não vou anotar. É ruim demais anotar nesse negócio. Então, a imunidade recíproca proíbe a instituição, a cobrança, né, de tributos entre entes federativos. O Estado não paga imposto de renda. A União não paga IPTU. Um ente federativo não paga tributo para o outro. É simples assim. Imunidade recíproca. Não paga IPVA dos seus veículos. O veículo do município tem imunidade de IPVA. A propriedade territorial urbana do Estado não paga IPTU. A União não paga IPTU para o município. Tá? Então, é vedado cobrar tributo de outros entes federativos. Imunidade recíproca. É um acordo entre os entes federativos. Olha, União, eu te dou isenção do IPTU e também não pago imposto de renda. Então, um ente federativo não pode cobrar de outros entes federativos. Quem tem imunidade recíproca? Isso aqui é importante. Quem tem essa imunidade recíproca? Os entes federativos, claro, eles não pagam tributo, impostos de outros entes federativos. As autarquias e fundações públicas, o prédio ali do INSS paga IPTU? Não, também não. A viúva que não paga igreja? A viúva que não paga igreja, a igreja não paga a taxa, a viúva também, alguma coisa. Isso, a imunidade religiosa. Vou falar já sobre ela. Vou falar sobre ela. Igreja não paga. A gente vai falar já sobre isso. A gente vai falar já sobre isso. Entes federativos não pagam tributos uns para os outros, porque tem imunidade recíproca. As autarquias e fundações públicas também não pagam, tem imunidade recíproca. Não, Banco do Brasil não é autarquia nem fundação pública. Pois é, mas calma, ainda não cheguei lá, calma. Aí quando eu estou rápido, vocês falam para parar. Então, ó, entes federativos, as autarquias e fundações públicas também não pagam impostos para outros entes federativos. Empresas públicas e sociedades de economia mista têm imunidade genérica? Depende.
Depende. Porque existem empresas públicas e sociedade de economia mista de dois tipos. Vamos relembrar direito administrativo. Tem aquelas que exercem atividade econômica e tem as que prestam serviço público. As que exercem atividade econômica, Caixa Econômica, Banco do Brasil, não têm imunidade recíproca. Mas as que prestam serviço público, por exemplo, Correios, têm imunidade recíproca. Então aqui, ó, nas empresas públicas e sociedade de economia mista, só quem presta serviço público. Serviço público. Banco exerce atividade econômica, né? Então não tem imunidade recíproca. Porque já pensou, se a Caixa Econômica tivesse imunidade recíproca, ia falir o Santander, o Bradesco. Né? Por que o Bradesco paga tributo e a Caixa Econômica não pagaria? Então não existiria mais banco privado. Então ele não pode ter um tratamento diferenciado. Então a empresa pública e sociedade de economia mista tem imunidade recíproca somente aquelas que prestam serviço público. Por exemplo, os Correios. Né? Os Correios. Empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Concessionária de serviço público. Então, sei lá, uma empresa que ganhou uma licitação para fazer o transporte urbano. Em Sobral tem ônibus urbano, uma empresa privada, né, faz esse serviço público. Ela tem imunidade genérica? Não. Empresa concessionária de serviço público não tem imunidade genérica. Específica, né, recíproca, aliás. Então, só quem tem imunidade recíproca são as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas e sociedade de economia mista que exercem atividade pública, serviço público. Exemplo, Caixa Econômica, empresa de Correios e Telégrafos. Caixa Econômica não tem. Nós já falamos disso aqui quando a gente falou de imposto direto e indireto, né, que nos impostos indiretos, somente o contribuinte de direito tem a imunidade. Como é isso? Vamos relembrar aqui. Quando, vou chamar a tela em branco, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, por exemplo, ele é cobrado da indústria. Né? Ele é um imposto da União. Ele é cobrado da indústria. Só que como ele é um tributo indireto, a indústria repassa para o contribuinte de fato, para o consumidor, o comprador do automóvel. Né? Então o IPI vai vir um boleto no nome da indústria e ela passa para o consumidor. A pergunta é, e se esse consumidor for o município? Imagine aí. E se esse consumidor for o município? Ele vai pagar o IPI? Sim. Sabe por que ele vai pagar? Você fala assim, mas e a imunidade recíproca? Ele vai pagar o IPI porque, na verdade, esse tributo é cobrado da indústria. Então, a indústria só repassou o valor. Então, nos tributos indiretos, não se aplica essa imunidade. Tá? Exemplo do IPI. Olha só, o IPI ele é cobrado de quem? Ele é cobrado da indústria. A indústria que tem que pagar o IPI. Só que a indústria ela repassa o valor do IPI para o consumidor. Né? E se o consumidor for o município? Nós vimos que o município não paga tributo para a União. O município vai ter que pagar o IPI? Vai, porque na verdade o valor do IPI está embutido. A União vai cobrar da indústria. Então é um imposto indireto, que eu repasso o valor. Então nos impostos indiretos, a imunidade recíproca não se aplica. Não tem imunidade recíproca. Foi o que a gente anotou aqui, ó. Nos impostos indiretos, apenas o contribuinte de direito tem a imunidade. O contribuinte de fato, que é quem realmente pagou, no caso do município. No imposto indireto, só o contribuinte de fato não tem imunidade. O contribuinte de fato não tem imunidade. A imunidade recíproca. Aí eu coloquei aqui, só o contribuinte de direito pode ter essa imunidade. Mas no caso do IPI, que eu mencionei, o município seria o contribuinte de fato, ele que vai efetivamente pagar. Ele não tem imunidade porque é um tributo indireto. Vamos lá, vamos seguindo, tem mais coisa. Voltando. Pode ficar à vontade.
Posso? Pronto. Imunidade genérica, continuando aí, ó. Imunidade subjetiva condicional. Então, a imunidade subjetiva, apenas algumas pessoas podem ter essa imunidade se atenderem a algumas condições. Então, algumas pessoas podem ter imunidade se atenderem a algumas condições. Quem são essas pessoas que podem ter imunidade? Olha só. Epa. O pessoal chamando para tomar uma. Calma, rapaz. Falta 20 minutos. Calma. Vamos falar rápido para acabar logo e nós ir embora. Aí, ó, imunidade subjetiva. Quem pode ter? Partidos políticos e suas fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores, sindicato dos trabalhadores. Não vou decorar também não. Só dá uma lida que se cair na prova você associa. Né? Partido político pode ter imunidade. Partidos políticos dos trabalhadores, ou entidade sindical dos trabalhadores, porque tem sindicato dos patrões. Sindicato patronal não pode ter imunidade subjetiva. Agora, sindicato dos trabalhadores pode sim. Eu até coloquei ali, ó. Entidades sindicais patronais não tem imunidade. Sindicato do patrão não tem. Sindicato do trabalhador pode. Como se o patrão não fosse trabalhador, né? Eu quero trabalho, por isso que eu odeio direito do trabalho. Vamos lá, continuando. Instituição de ensino sem fins lucrativos. Instituição de ensino, as escolas sem fins lucrativos. E também instituição de assistência social sem fins lucrativos. Gente, para você memorizar, quem são os sujeitos dessa imunidade condicional? São aquelas entidades que o Estado quer incentivar. Quais são as entidades que o Estado quer incentivar? Os partidos políticos, porque são fundamentais para a democracia. As entidades dos trabalhadores, porque nós temos que proteger os trabalhadores. Nós queremos incentivar também as escolas, então instituição de educação, desde que não tenha fins lucrativos. E também as entidades de assistência social, também sem fins lucrativos. A gente quer incentivar esse pessoal. Então, é simples você conseguir associar. E quais são as condições que eles têm que atender para ter imunidade? E outra coisa, essa imunidade aqui é relacionada a impostos, tá, gente? Eles pagam taxas, pagam contribuições sociais, mas não vão pagar impostos. Esse povo todo. É o pessoal que nós queremos incentivar, queremos fomentar, queremos ajudar. Era para ser, né? Vamos lá, gente. Quais são as condições? Quais são as condições? Olha só. Primeiro, não distribuir qualquer parcela das suas receitas. Por quê? Tem que ser sem fins lucrativos. Depende da entidade filantrópica, né? Eu liguei isso aqui, né? Isso. Aí tem as outras imunidades também que podem entrar aí as empresas jornalistas. Eu pensei que já era o David, que estava assim, ó. Aí se ele aparece aqui, eu jogo meu sapato. Vai daí, rapaz. Deixa eu ficar aqui. Aí, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu ver se a minha mira tá boa. Quais são as condições, gente? Quais são as condições? Requisitos para a imunidade. Não distribuir parcela de suas receitas. Como é assim? Como assim? Essas entidades não podem ter fins lucrativos. Significa dizer que ninguém vai ganhar dinheiro com elas? Vai. Essas entidades podem pagar salário para os sócios, para os funcionários. Paga salário. E o que é fim lucrativo? É o dinheiro que sobra. O dinheiro que sobra, quando a entidade tem fins lucrativos, sobrou dinheiro, eu distribuo para os donos. Isso é fins lucrativos. Na entidade sem fins lucrativos, o dinheiro que sobra deve ser revertido para a própria entidade. Então é o que diz aqui, ó, não distribuir qualquer parcela de suas receitas. O dinheiro não pode ser distribuído na forma de lucro. Então o dinheiro que sobra, eu não posso dividir para ninguém. Sobrou dinheiro, tem que aplicar na entidade. É diferente aqui do universo juris.
o Diego, o Alex e Anderson têm o salário deles. Se sobra dinheiro, eles dividem entre eles. Se a entidade aqui fosse sem fins lucrativos, o dinheiro que sobrava tinha que aplicar aqui. Certo? Então, as entidades têm que ser sem fins lucrativos. E também aplicar toda a receita no Brasil. O dinheiro tem que ser gastado aqui. Não podemos gastar o dinheiro fora. É moleza. Continuando, ainda tem aqui algumas súmulas sobre a imunidade subjetiva. São importantíssimas essas súmulas. Olha só, vou resumir, eu coloquei aqui em amarelinho, para resumir, ó, a receita do aluguel de IPTU de imóveis da entidade, se revertida para suas finalidades essenciais, tem imunidade de IPTU. Então eu vou imaginar o seguinte, eu sou uma dessas instituições que tem imunidade e eu tenho um imóvel, eu tenho uma casa e eu aluguei essa casa. O dinheiro dessa casa, essa casa vai ter imunidade de IPTU? Depende. Se esse imóvel alugado, eu pegar o dinheiro do aluguel e aplicar na entidade, então tem imunidade, porque aí não está tendo fins lucrativos. Agora, se eu pegar o dinheiro do aluguel e distribuir para os sócios, então não tem imunidade. É até dedutível, né, gente? Até dedutível, com base no que a gente falou. Mesma coisa que está falando aqui, essa súmula em relação ao aluguel. O dinheiro do aluguel vai para onde? Vai para a entidade? Então tem imunidade de IPTU. O dinheiro do aluguel vai para o bolso dos sócios? Então não tem imunidade de IPTU. É o que diz a súmula 724. Se a súmula... então é importante, né? A súmula é importante. Súmula 730 fala das entidades fechadas de previdência social. Ó, a imunidade tributária conferida às instituições de assistência social sem fins lucrativos somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários. Vamos entender? É possível, imagine aí que eu trabalho nos Correios, né? Aí nós, funcionários, fizemos lá um sistema de previdência social privada entre a gente. A gente não quer depender do INSS, da previdência, do regime próprio de previdência, a gente instituiu lá uma caixa de assistência aos funcionários dos Correios. Então, temos uma entidade fechada de previdência social. É fechada por quê? Só o funcionário do Correio pode entrar. Certo? Essa entidade que a gente criou para administrar a nossa futura aposentadoria tem imunidade tributária? Depende. Essa entidade fechada de previdência social só vai ter imunidade tributária, olha só, se não houver contribuição dos beneficiados. Se os funcionários dos Correios tiverem que ficar pagando mensalmente, então não tem imunidade tributária. Agora, se é o Correio que está pagando, se eles estão buscando receitas por outras fontes, então tem imunidade tributária. Isso aqui é bem mais complexo, né? Se cair na prova, o pessoal erra pra caramba, porque acha difícil. Mas tem grande chance de cair na prova porque é uma súmula, né? Se ele está acumulado, então a gente tem que saber. Apesar de ser um assunto bem específico, né? Bem pontual, bem lá longe, mas eu preferi trazer para vocês porque é matéria de súmula. Continuando, tem a imunidade cultural também, ó. É vedado instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, a imunidade cultural, a gente quer incentivar a cultura, quer incentivar o pessoal à leitura. Então, livro, material destinado à impressão desses livros, não tem cobrança de impostos, tá? Não paga imposto. Imunidade musical. Gente, essa imunidade musical é importante. É importante porque tem uma súmula vinculante, número 57, recente. Súmula vinculante 57, que fala da imunidade musical. Vamos entender primeiro o que é a imunidade musical. Eu não posso instituir impostos sobre discos, CDs, DVDs. Eu quero incentivar as pessoas a comprar o DVD original. Eu quero diminuir a pirataria. Então eu estou tentando baratear, né? Baratear para combater a pirataria, concedendo essas imunidades. Né? Essa súmula vinculante, gente, ela se aplica aqui
a imunidade cultural, ó, eu confundi. Essa súmula vinculante da imunidade cultural, era para eu ter falado antes. Vamos falar agora. Essa imunidade cultural, eu vou voltar. Já falei da musical, não tem mais nada para falar da musical. Deixa eu só voltar para a imunidade cultural. Nós falamos da imunidade cultural que tem imunidade, papel, os livros, tem imunidade. Só que hoje o pessoal usa muito o Kindle. Lembra? Você conhece o Kindle? Não só o Kindle, é o mais conhecido, é o Kindle. Que você lê livros através do seu dispositivo digital. Você vai lendo lá. A pergunta é, a imunidade se aplica também aos livros digitais? Os livros digitais do Kindle, né? O dispositivo, ele tem imunidade também cultural, porque aqui fala livro, jornal, periódico e papel destinado à sua impressão. Aí a súmula vinculante número 57, o que ela diz, essa súmula vinculante? Que também se aplica ao livro digital e ao Kindle, ao dispositivo de leitura desses livros digitais. Exato. Então, muito cuidado, porque a sua prova pode dizer que não se aplica, mas se aplica sim. Isso aí. Outra coisa, outra pergunta. E o tablet e o iPad tem imunidade? Por que o Kindle tem e o tablet, o iPad não tem? Porque eu posso ler livros no tablet, no iPad, né? Exatamente. Não se aplica essa imunidade para o tablet, para o iPad, porque não é a função principal deles. A função principal do iPad, do tablet, é outras coisas, não é leitura de livros. Leitura de livros é uma parcelinha, tá? Tá, professor, mas o Kindle também tem outras finalidades. Tem lá relógio, eu posso ver a hora, né? Mas a finalidade principal dele é a leitura de livros. Então, por isso que o Kindle, esses dispositivos digitais de leitura de livros, têm imunidade e iPad, tablet, não tem. Beleza? Súmula vinculante 57, recente. Essa súmula vinculante é agora de 2020. Não caiu ainda, estou só esperando a OAB cobrar. Porque ela vai cobrar isso aí. Já pode cobrar nessa prova. Já pode cobrar, porque é uma súmula vinculante de direito tributário e não caiu ainda. E tem que cair. Imunidade religiosa. Apareceu aqui um negócio no monitor, que eu não sei o que é. É bem o tempo que está acabando, agora ele está... Vamos lá, a imunidade religiosa também é vedado instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Imunidade sobre templos de qualquer culto. Regra... Lá vem ele falar que tem 5 minutos. Então, olha só. A imunidade religiosa diz que não posso cobrar impostos, né, sobre as igrejas, né, sobre os templos de qualquer culto. E quando eu falo templo de qualquer culto, eu não estou falando só do templo físico, estou falando de renda, patrimônio. Então, a entidade religiosa não paga imposto de renda. A sua prova pode trazer a possibilidade, a afirmativa de que essa imunidade só se aplica ao imóvel, porque a Constituição fala templo de qualquer culto. Quando fala templo, a gente imagina logo o prédio físico, né? Não paga tributo, não paga o dízimo, não paga tributo, porque a lei fala aqui, ó, a lei não fala não, o STF entende que se aplica essa imunidade sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados à atividade essenciais das entidades. Perguntinha, a igreja tem uma casa alugada. Essa casa paga IPTU? Paga IPTU? Depende. Se o dinheiro do aluguel for destinado à atividade religiosa, então tem imunidade de IPTU. Pois é, não, então está voltado à atividade religiosa, certo? Se o dinheiro, se aquela casa está servindo à entidade religiosa, então beleza, tem imunidade. Se o dinheiro do aluguel, estou fazendo outra coisa com o aluguel, ficou combinado que o dinheiro do aluguel vai para o pastor,
né? O pastor, porque o pastor tem que ganhar salário, né, gente? O pastor tem que ganhar salário. Se o dinheiro do aluguel fica combinado que é do pastor, então essa atividade, o aluguel não está sendo destinado à atividade religiosa. Então vai pagar IPTU. Tá? Então olha como está aí no nosso conceito, ó, relacionados com as atividades essenciais da entidade. O que mais? Vamos falar de outros assuntos importantes nesses próximos 4 minutos, rapidinho, agora é rápido. Linha do tempo do direito tributário. Gente, tudo começa com o fato gerador. O que é o fato gerador? Você comprou o automóvel, o carro é seu. Beleza, o que vai acontecer depois do fato gerador? Fato gerador, também chamado de hipótese de incidência. O que vai acontecer? Depois disso, o poder público vai efetuar o lançamento. Aí você, ai meu Deus do céu, tem ainda esse negócio de lançamento tributário. O que é o lançamento tributário? É a verificação do fato gerador. O poder público vai analisar se você realmente tem o carro. Então ele vai fazer essa atividade administrativa para verificar se houve a ocorrência do fato gerador, vai verificar também o valor do seu automóvel e vai enviar o boleto para você pagar. Isso é o lançamento. Tem 3 modalidades de lançamento que está no nosso material. Se der tempo, vocês dêem uma lida que é legal isso. Tá? Então, lançamento, de madrugada. Lançamento. Foi feito o lançamento, aí o tributo foi lançado. A partir do lançamento ocorre a obrigação tributária. Você vai ter a obrigação de pagar o tributo. Você tem que pagar o tributo. Se você não pagou o tributo, o que vai acontecer? Seu nome vai para a dívida ativa. Então seu nome vai para a dívida ativa. Não vamos pegar o seu carro agora. Seu nome vai para a dívida ativa. O que é a dívida ativa? É uma lista dos devedores. Tá? Seu nome está lá registrado no rol da fama dos devedores de tributo. Com base nessa dívida ativa, o poder público vai expedir uma CDA, uma certidão de dívida ativa. É um documento dizendo, certifico que o Bruno deve R$20 mil de IPVA. Tá? Então tem essa certidão, esse documento. Com base nesse documento, olha a pressa como é que está. Com base nesse documento, aí o poder público vai fazer a execução fiscal. Beleza? Então o poder público vai fazer a execução fiscal, que é a cobrança judicial do tributo. E aí, a execução fiscal, até agora não. Aí durante a execução fiscal, aí pode ter aí, né? Não, vai para a dívida ativa, você vai ser cobrado. Já ouviu falar em execução fiscal? Execução fiscal é a ação judicial de cobrança de tributo. O prazo de 5 anos para eu propor a execução fiscal, contados do lançamento. Tem 5 anos. Vou colocar aqui, 5 anos. Ai, meu Deus do céu. Eu quero colocar aqui que o prazo de 5 anos. Olha só. Qual é o prazo para entrar com a execução fiscal? 5 anos. Contados do lançamento. Então, o tributo foi lançado, eu tenho 5 anos para cobrar judicialmente. Se eu não cobrar nesses 5 anos, o que acontece? Prescrição. Prescrição. Certo? Então, o que é prescrição tributária? É o prazo de 5 anos que o poder público tem para ingressar com a ação de execução fiscal, contados do lançamento. Certidão de dívida ativa. É o documento, é o título executivo extrajudicial que vai embasar a execução fiscal. Aí não pode mais cobrar. Perdeu. Já era. Muito. Por isso que eu estou falando. Outra coisa importante. Ocorreu o fato gerador, o poder público também tem um prazo para fazer esse lançamento. Qual é esse prazo? Também de 5 anos. Se não cobrar, se não efetuar o lançamento em 5 anos, o que acontece? Não vai poder lançar mais. Ocorreu o quê? Decadência.
decadência. Então vamos lá. O poder público, você comprou o carro. Tem 5 anos para chegar o boleto para você pagar esse carro. Para pagar o IPVA desse carro. Certo? Então, não chegou ainda o boletim para eu pagar o IPVA de 2019. Eles podem ainda mandar o boleto? Podem, porque de 2019 para cá não correu 5 anos. Tá? Então, eles têm 5 anos para fazer essa cobrança administrativa, para efetuar o lançamento do tributo. Se não cobrarem em 5 anos, então não podem mais cobrar. Ocorreu a decadência. Certo? A fazer o lançamento. Foi feito o lançamento. Então, imagine aqui que foi feito o lançamento. Beleza. E aí eu não paguei. Chegou, agora imagine que chegou, tudo foi feito o lançamento, chegou a cobrança para eu pagar e eu não paguei. Eles podem entrar com a execução fiscal. Podem, só que no prazo de 5 anos, conforme eu coloquei aí. Aí eles têm 5 anos para poder cobrar o tributo. Se não entrarem com a execução fiscal em 5 anos, ocorreu a prescrição. Então, olha só. Qual a diferença de prescrição e decadência? Decadência é a perda do direito de lançar o tributo. Decadência é a perda do direito de lançar o tributo. Prescrição é a perda do direito de cobrar judicialmente esse tributo. Então, é muito cobrado e prova a diferença entre decadência e prescrição. Tanto a decadência como a prescrição são hipóteses de extinção do crédito tributário. Extinção também. São hipóteses de extinção do crédito tributário, a decadência e a prescrição. Isso, exatamente. O tributo foi lançado em 2006. O tributo foi lançado em 2006 e em 2012 houve aí a propositura da execução fiscal. Demorou 6 anos. O cliente procura você como advogado que deverá alertá-lo que 1. Que houve perda do direito de cobrar o tributo por conta da decadência. Não decadência, houve prescrição para o lançamento. Exatamente. Ok? Então, decadência e prescrição são assuntos também que caem bastante. Ficou colorido, ficou feio. Mas dá para entender, né? Então a decadência é isso. É muita coisinha. Não é difícil de entender direito tributário. O difícil é decorar tanta regrinha, tanta decoreba. Empresarial é terrível. Gente, enquanto o pessoal não tira a gente daqui, né? Vamos falar de obrigação principal. Obrigação principal. O outro professor não chegou ainda, né? Tá bom, pode ir, tá gravado. Tá gravando a aula. Obrigação principal é a obrigação de pagar o tributo. Obrigação de dar. Obrigação de dar, certo? Então, a obrigação de pagar é a obrigação principal. A obrigação acessória são outras obrigações que não pagar. Outras obrigações. Obrigação de fazer. Como assim? Declaração de imposto de renda é uma obrigação acessória. Você não está pagando, mas você é obrigado a declarar o imposto de renda e depois você vai pagar. O pagamento é a obrigação principal. Declarar imposto de renda é a obrigação acessória. Emitir nota fiscal, obrigação acessória. Pagar o tributo, obrigação principal. Certo? Se eu não declarar imposto de renda, eu vou pagar uma multa. A multa é o quê? Pagar. Então, a multa é a obrigação principal. Então, a gente pode dizer que a obrigação principal é o pagamento do tributo e da multa. Beleza? Se eu não cumprir a obrigação acessória, eu vou pagar uma multa. E aí, a multa é a obrigação principal. O descumprimento de uma obrigação acessória gera uma obrigação principal, que é a multa. Só para trazer só isso.
o descumprimento de uma obrigação acessória gera uma obrigação principal? Sim. Exemplo, não declarou imposto de renda, vai pagar a multa. Pagou, é a obrigação principal. Mesma coisa, não emitiu nota fiscal, tem que pagar multa. Multa é a obrigação principal. Outra observação. A imunidade tributária que a gente viu não abrange a obrigação acessória. A imunidade tributária só abrange a obrigação de pagar. Quem tem imunidade é desobrigado a pagar. Quem tem imunidade não precisa pagar tributo, mas ainda tem que emitir nota fiscal, ainda tem que manter a regularidade dos livros fiscais, ainda tem que fazer a declaração do imposto de renda. A igreja tem que fazer a declaração de imposto de renda, mas ela não paga o imposto de renda. Então a obrigação principal e a acessória são autônomas. Uma não depende da outra. Ok? E aí eu falei dessas 3 observações. Não dá mais tempo. Gente, no nosso material tem tudo bonitinho. Tem outros slides. Eu fiz slide aqui a perder de vista. Tem mais de 100 slides. Tem muita coisa aí. Mas está todo no nosso material. No aulão, no nosso aulão eu vou trazer outros assuntos. Porque eu não quero repetir muito o que eu falei. Vou trazer outros assuntos que são também muito importantes. Vou repetir o que cai mais e vou trazer outros assuntos que são muito cobrados. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.